Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu vou começar uma nova série de vídeos aqui no canal chamada Livros, Filmes e Mais, onde eu vou comentar sobre coisas que eu fiz no mês, sobre coisas que eu li, coisas que eu assisti, coisas que eu joguei e por aí vai. A ideia é justamente trazer essa variedade, sabe? Para dar uma diversificada no canal. Para hoje, então, para essa estreia de hoje, eu tenho aqui para falar com vocês sobre 3 livros, 2 filmes, 2 animes, que na verdade são filmes também, né? São filmes de anime, também 2 mangás e 1 jogo. Mas antes de começar, eu queria te pedir 2 coisas. A primeira é para seguir o canal no Instagram. Eu tenho publicado bastante coisa por lá ultimamente, desde listas variadas, citações, dicas de livros, dicas de filmes e várias outras coisas mais. Então dá uma passadinha lá e se inscreve. E a outra coisa que eu queria te pedir é para deixar uma curtida aqui embaixo, porque isso ajuda bastante o canal. Isso faz com que esse vídeo seja encontrado por mais pessoas. E aproveita também para se inscrever caso ainda não tenha feito isso. Bom galera, eu quero começar conversando com vocês sobre essa novela chamada Sonata a Kreutzer, uma novela do Tolstói que eu li nessa edição aqui, que foi traduzida pelo Boris Schneiderman e foi publicada pela editora 34. Esse livro acabou surgindo graças a um período de profunda crise existencial que o Tolstói vivenciou. Foi por conta disso que ele acabou revendo certos aspectos da sociedade e se tornou também um grande crítico da ideia de matrimônio. A Sonata a Kreutzer é, de certa forma, um reflexo dessa crítica. Aqui nós acompanhamos um personagem chamado Pozdnichev falando sobre a sua vida para o narrador, enquanto ambos estão fazendo uma viagem de trem. Esse indivíduo, o Pozdnichev, ele matou a sua própria esposa e por isso ele resolveu contar tudo o que aconteceu com ele até esse momento, né? Até o assassinato, falando todos os detalhes da sua vida e falando também sobre o que o fez chegar nesse ponto, né? O que o levou a cometer esse crime. Enquanto isso, ele também faz várias críticas, né? Críticas negativas à postura dos homens e das mulheres enquanto solteiros. Ele fala dos seus arrependimentos na juventude, fala sobre como o amor é só um grande obstáculo na vida das pessoas e por aí vai. Esse é um livro que fala muito sobre hipocrisia, mas também dá para dizer que o tema central da obra é a questão dos ciúmes, sobre como o ciúmes é um sentimento destrutivo. Um detalhe importante é que esse título, a Sonata a Kreutzer, tem origem numa composição do Beethoven, uma composição para violino, que tem bastante importância para o desfecho dessa história. E também tem bastante importância para o próprio autor, para o Tolstói, que era completamente obcecado por Beethoven. Para quem quiser conferir mais detalhes, tem resenha dessa novela aqui no canal que eu publiquei faz pouco tempo. Eu vou deixar o link aqui nos cards para quem quiser ver. Eu também li nesse mês de maio um lançamento chamado Terráqueos, um livro da escritora Sayaka Murata que foi publicado no Brasil pela editora Estação Liberdade. Essa mesma autora já teve um outro livro também publicado por aqui, que também saiu pela editora Estação Liberdade, chamado Querida Combini. Em Terráqueos, nós acompanhamos a história de uma personagem chamada Natsuki, tanto na infância quanto na vida adulta. Essa personagem, ela passou por vários traumas e maus tratos ao longo da vida, o que fez com que ela passasse a entender o mundo meio que com base na sua própria imaginação, como uma espécie de fuga da realidade. Isso fez também ela não se entender como parte da sociedade mesmo, como se ela fosse uma figura externa, sabe? Que fica vendo o funcionamento do mundo pelo lado de fora. Em linhas gerais, é como se o livro quisesse falar sobre isso, né? Sobre a dificuldade das pessoas que não querem viver necessariamente como os outros, que não querem fazer tudo que todo mundo está fazendo. É um livro que fala muito sobre aquela questão do que é ser normal, sobre individualidade, sobre as pressões que muitos de nós sofremos para coisas como, por exemplo, casar, para você ter filhos, para você ter um trabalho fixo, para você comprar uma casa, comprar um carro e todas essas regras, né, essas regras sociais. Essa obra também fala bastante sobre os problemas que as mulheres vivenciam em sociedade, sobre a violência contra a mulher, sobre os abusos, sobre as pressões que as mulheres sofrem, por exemplo, para ter filhos, entre outras coisas mais.
Assim como a Sonata Kreutzer, esse livro também já tem resenha aqui no canal para quem quiser assistir depois. Eu também quero comentar com vocês sobre uma releitura que eu fiz, uma releitura dessa obra chamada Kafka Beira-Mar, um livro do Haruki Murakami que, pelo menos na minha opinião, é o melhor livro dele. É um dos livros assim mais complexos e também eu acho que é uma das histórias mais interessantes e cativantes que ele já produziu, pelo menos entre os livros que eu tive a oportunidade de ler desse autor. Essa é uma obra que faz parte tanto das minhas metas para 2021, no vídeo que eu fiz de 10 livros que eu quero ler nesse ano, quanto também para o projeto Japão para Viver. A ideia era ter lançado essa resenha há uns dias atrás, né? Eu acho que eu estava planejando lançá-la no dia 30. Só que como eu tive alguns atrasos e tal, e eu preferi não fazer o roteiro correndo, eu não gosto de fazer isso, eu gosto de fazer tudo com muita calma para fazer um trabalho legal, né, para trazer um vídeo legal aqui para vocês, eu preferi adiar um pouquinho isso daí, mas logo logo eu tô publicando esse vídeo por aqui. Em linhas gerais, nós temos um livro que fala muito sobre incertezas, sobre o medo do futuro, sobre a solidão nas mais diversas formas e também muito sobre a dificuldade de você encontrar o seu lugar no mundo. Nós acompanhamos nessa história dois personagens de forma assim intercalada, né, intercalando capítulos. Um é um jovem chamado Kafka Tamura. Ele é um garoto de 15 anos que fugiu de casa por conta de uma certa profecia, que eu não posso falar aqui para vocês porque seria spoiler. Nós acompanhamos esse garoto fugindo de casa e também a jornada dele pelo Japão, né, pelo interior, até ele se estabelecer num determinado local. Ele saiu de casa também para procurar a sua mãe e a sua irmã, que quando ele era garoto, né, acho que quando ele tinha 5 anos, as duas saíram de casa também e nunca mais voltaram. E além do Kafka, nós acompanhamos também o outro personagem, que é um senhor idoso, um senhorzinho de, acho que 70 anos, não me lembro bem agora, chamado Satoru Nakata. Quando ele era criança, né, ele passou por um grande trauma. E esse trauma meio que interferiu pelo resto da sua vida. Ele tinha muita dificuldade de aprender as coisas. Ele era analfabeto também, só que ele meio que ganhou uma espécie de habilidade, que no caso era de falar com gatos. Ele até utiliza, né, um trabalho que ele procura os gatos das pessoas, porque ele consegue ir conversando e descobrir o paradeiro desses gatos. As coisas nesse livro estão muito conectadas, então esses dois personagens tão diferentes, você vai perceber que eles têm muito em comum, na verdade, e que eles estão realmente ligados em vários momentos, em várias situações. E uma coisa que eu gosto bastante também de Kafka Beira-Mar é que o livro ele traz várias referências interessantes. Tanto aquelas referências diretas, né, que o autor cita, como o Murakami sempre faz, né, falando sobre vários livros, várias músicas e tal, quanto também para a própria compreensão da obra. O Kafka Beira-Mar é um livro que ele tem muita ligação com o Édipo Rei. Enfim, como eu falei, logo logo eu estou trazendo a resenha desse livro aqui para vocês. Eu gosto muito de fazer resenhas do Murakami por aqui, então realmente eu quero preparar direitinho o roteiro e tal, para publicar uma coisa legal. Então logo logo tô lançando o vídeo. Falando agora sobre mangás, eu quero comentar com vocês sobre um trabalho chamado Hokusai, que com certeza foi um dos melhores mangás que eu já li. Ele com certeza entrou na minha lista de favoritos. Basicamente aqui nós temos uma biografia romanceada do Hokusai, esse indivíduo aqui, ó, que está aqui na parte de trás do mangá. Nós temos uma biografia desse importante artista japonês. Na verdade não é nem importante, né? Eu acho que ele é o maior nome da arte japonesa, pelo menos o mais conhecido, responsável pela xilogravura, a famosa xilogravura da Grande Onda de Kanagawa, um trabalho, né, que com certeza você já viu em algum lugar. Esse mangá foi escrito e desenhado pelo Shotaro Ishinomori, que é um dos maiores nomes do mangá do Japão. Ele tem uma importância assim enorme por lá, quase tanto quanto o Osamu Tezuka. Ele realmente é fundamental para os mangás, para os quadrinhos japoneses. Então, consequentemente, né, nós já temos aqui um trabalho de peso, onde dois grandes artistas, né, é um grande artista falando sobre outro grande artista.
Nós temos as várias fases da vida do Hokusai, desde o período em que ele ainda era jovem, né, e bastante ambicioso, ao período em que ele, por exemplo, já estava com a sua carreira estabelecida, com bastante fama, um período até que ele era mais arrogante. Também tem um momento da sua vida ali que ele está bem mais velho, em que ele se torna bastante sábio, se torna até mais humilde. Nós vamos acompanhando todas essas fases. Como sugestão, tem um vídeo que eu publiquei no projeto Japão para Viver, falando sobre a história da Grande Onda de Kanagawa. Eu falo tanto sobre o Hokusai também quanto sobre várias curiosidades e coisas assim. Para quem quiser assistir depois, de repente até para ficar assim mais animado, né, para dar uma lida nesse mangá, o link está aqui nos cards também. Eu também li em maio esse mangá chamado Gyo, do Junji Ito, escrito e desenhado pelo Junji Ito, que por sinal é um dos grandes mestres dos mangás de terror, né? Ele é uma referência nisso, inclusive lá no Japão e também fora do Japão. E esse mangá, ele saiu no Brasil pela editora Devir no selo Tsuru, que é um selo que, se eu não me engano, é focado para mangás de volume único. Geralmente os mangás do Junji Ito exploram muito coisas como o monstruoso, o sobrenatural, o bizarro, coisas que surgem repentinamente na vida das pessoas, pegando todo mundo desprevenido. Às vezes também ele mostra um pouco do lado macabro do ser humano, dos seus egoísmos, das atitudes assim terríveis que o homem é capaz de provocar. Gyo, especificamente, fala sobre uma invasão de peixes e criaturas marinhas que, por um certo motivo, acabaram adquirindo patas e começaram a sair do mar e invadir cidades e vilarejos, gerando, consequentemente, um enorme caos. Eu acredito que a proposta aqui desse mangá foi de fazer uma crítica sobre a falta de preocupação do homem com a natureza e a natureza, de certa forma, se vingando disso, né? Mostrando as consequências, mostrando como o homem ele realmente é muito mais fraco que a natureza. E o trabalho também ele acaba, né, consequentemente, nos mostrando também a fragilidade da estrutura da sociedade, sobre como tudo aquilo que nós acreditamos, muitas vezes, são coisas assim muito frágeis mesmo, coisas que podem ruir do dia para a noite. Agora, falando sobre filmes, eu vi duas produções latino-americanas na Netflix recentemente que eu quero comentar aqui com vocês, sendo uma delas chilena e a outra uruguaia. Começando então pelo filme chileno, que no caso se chama Machuca. Na verdade, eu revi esse filme, porque eu já tinha assistido ele na minha adolescência, e foi um filme que realmente me marcou muito, tanto que eu ainda me lembrava de várias coisas dele. Eu acho, inclusive, que esse filme foi o responsável por criar em mim o interesse, né, o grande interesse que eu tenho por histórias de infância, especialmente aquelas histórias que falam sobre amizade. Machuca se passa inicialmente durante os anos do governo do Salvador Allende, quando ele estava fazendo diversas reformas no sistema educacional. No caso agora, alunos de famílias mais pobres teriam espaço para estudar dentro de escolas particulares da região, escolas que até então eram frequentadas exclusivamente pelas elites. Graças a isso, dois garotos acabaram se aproximando e formando uma amizade, sendo que um deles se chama Gonzalo e vinha de família rica, enquanto o outro se chama Pedro Machuca, que é bem mais pobre, né? Ele morava numa região assim bem marginalizada de Santiago. Ao longo do filme, então, nós vamos vendo a forma como essa amizade vai se desenvolvendo e também como, graças a isso, um vai conhecendo a realidade do outro. O filme também acaba tratando do golpe militar, da ditadura do Pinochet e das consequências negativas disso para certas camadas da sociedade, especialmente para os mais pobres. Do cinema latino-americano, dos filmes que eu assisti, eu considero Machuca um dos mais emocionantes. Eu recomendo muito que vocês assistam. Eu assisti também na Netflix um filme uruguaio chamado Aleli, que, se eu não me engano, foi o filme escolhido, né, pelo Uruguai para concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro.
A história aqui é bem simples. Nós acompanhamos alguns familiares que, por conta da morte do pai, acabaram tendo que tomar uma atitude com relação a uma certa propriedade, uma propriedade chamada de Alele, que nada mais era do que uma casa na praia que ficou como herança. Em meio então às decisões e às disputas, nós vamos vendo, nós vamos acompanhando a forma como cada um dos filhos age diante daquela situação. Esse é um filme que fala muito sobre o sentimento de luto, mas também fala muito sobre nostalgia, sobre aquela nostalgia que podemos sentir com relação aos locais que vivenciamos, os locais que tivemos experiências importantes. É um filme que é bastante leve. Se você está procurando uma coisa assim realmente mais leve para assistir, esse filme pode ser interessante. Ele fala muito sobre relação de irmãos, sobre os cuidados com os familiares e coisas assim. Além desses dois filmes, eu também assisti outros dois filmes de anime que eu gostei muito e eu queria comentar aqui rapidamente com vocês. No caso, o primeiro se chama Padrinhos de Tóquio, que é uma produção, um anime bastante famoso que foi dirigido pelo Satoshi Kon. Aqui nós temos uma história que se passa durante a véspera de Natal, onde nós acompanhamos 3 moradores de rua que vivem juntos, apesar de serem pessoas muito diferentes um do outro. Um, no caso, é um alcoólatra que parece ter entre 40 e 50 anos. Tem também uma mulher trans que já foi drag queen. E também tem uma jovem, uma menina, que fugiu de casa por conta de alguns conflitos que ela teve com o pai. Esses 3 personagens ficam perambulando pela cidade de Tóquio tentando sobreviver. Só que em plena véspera de Natal, eles acabaram encontrando uma bebezinha que foi largada no meio do lixo, no meio naquela noite fria. Com base nisso, nós vemos eles tentando encontrar o paradeiro dos pais dessa criança, até para conseguir entender o porquê deles terem tomado uma atitude tão terrível. Esse é um anime que fala muito sobre a pobreza no Japão, assunto que por algum motivo não é muito comentado por lá. E também fala sobre destino, sobre coincidências e coisas assim. Outro detalhe interessante, também importante, é que esse anime, o Padrinhos de Tóquio, ele fala muito sobre a questão da família, sobre como uma família não precisa necessariamente ser de sangue, sobre como pessoas podem se unir para cuidar uns dos outros, independente dessas coisas. Eu até acabei gostando ainda mais desse filme por conta disso, porque esse é um tema que é muito presente nos filmes de um diretor japonês que eu gosto muito, chamado Hirokazu Koreda, que na minha opinião é o melhor diretor japonês em atividade e que em algum momento, não sei exatamente quando, mas em algum momento eu vou falar sobre ele no projeto Japão para Viver. Outro filme de anime que eu assisti foi um chamado Tempo com Você, que é o último filme do Makoto Shinkai, que com certeza é um dos principais nomes da animação japonesa na atualidade. Dele eu já assisti outras coisas, como O Jardim das Palavras, Your Name, e também o meu favorito, os 5 centímetros por segundo. Para mim, assim, as animações dele são assim, espetaculares. É uma coisa fora do normal, fora do padrão. Para mim, ele conseguiu dar um passo além daquilo que os animes já fizeram. Fora a trilha sonora também, que realmente sempre é espetacular. Em O Tempo com Você, nós temos uma história de amizade, onde um garoto que fugiu de casa acaba realmente se aproximando de uma menina que tinha uma certa habilidade. Ela conseguia fazer o sol aparecer em dias de chuva. E é legal que, além de ter vários personagens muito cativantes e até engraçados, o filme também traz uma conexão muito forte com as tradições japonesas, com mitos e também até com a própria religiosidade, que no caso é na questão do shintoísmo. O filme também acaba falando muito sobre a coisa da natureza, que é um assunto bastante presente nas obras japonesas de modo geral. Fala muito sobre o aspecto do clima, sobre a interferência do clima na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso temperamento e por aí vai. Finalizando o vídeo, eu quero conversar com vocês sobre um jogo chamado Until Dawn, que é um jogo assim muito legal, um jogo realmente espetacular.
como eu nunca comentei sobre isso, né? Essa na verdade é a primeira vez que eu vou falar sobre jogos por aqui. Só que, claro, né? Esse é um canal muito mais focado em livros, então não tinha por que eu ficar falando de jogo. Mas como nesse quadro do Livros, Filmes e Mais eu pretendo dar essa diversificada, então eu acho que dá, né? Pra falar sobre um ou outro joguinho por aqui de vez em quando. Pra quem não sabe, eu sempre gostei muito de jogo, sempre gostei muito de videogame. É uma coisa que eu tenho contato desde a infância, seja através do computador, ou de PlayStation, ou outras plataformas que eu tive ao longo da vida. Esse jogo aqui ele é bem interessante, sabe? Ele te proporciona uma experiência de terror completamente diferente das que eu vi até hoje. Eu acho que é diferente, inclusive, da grande maioria dos jogos de terror que estão disponíveis no mercado. Ele funciona quase como um filme. Você toma pequenas decisões, pequenas atitudes através dos personagens que você controla, e isso acaba definindo o destino tanto dos personagens quanto daqueles que estão ao seu redor. Isso acaba gerando uma experiência de imersão enorme. É muito naquela lógica do efeito borboleta, onde você toma uma pequena decisão que interfere completamente no futuro. Aqui nós temos uma história onde nós acompanhamos um grupo de amigos que retorna para uma casa bem isolada nas montanhas, logo depois de um terrível acidente que tinha acontecido um ano antes, onde 2 desses amigos acabaram morrendo. Só que isso vai colocar todos eles em meio a um grande mistério e também em meio a um grande perigo. E cabe a você, né, decidir as coisas que vão acontecer a partir daí. Você realizar as decisões que vão beneficiar ou prejudicar os personagens. Esse é um jogo bem divertido mesmo. Eu realmente fiquei assim viciado até terminar. Para vocês terem uma ideia, minha própria esposa, que nem é uma pessoa assim que liga tanto para videogame, ela começou assistindo um pouquinho enquanto eu jogava e ficou assim completamente vidrada. Ela não sossegou até o jogo terminar. A minha vontade agora é de jogar de novo para fazer novas decisões, né? Para tomar aquelas decisões que eu não tomei antes e ver quais são as consequências disso. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, desse vídeo de estreia da série de Livros, Filmes e Mais. Aproveito também para te lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, em que basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. O que tiver daquilo que eu comentei por aqui, desse jogo de repente, ou até dos livros e mangás que eu falei, o que tiver na Amazon eu vou deixar o link aqui também. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!